Oi, tudo bem com você? Felipe Carriço aqui, do UX e Afins, mais uma vez para um vídeo sem corte, sem edição, sem firulas. E o assunto que eu vou falar aqui é importante para você que está procurando a primeira oportunidade nesse mundo de UX. Não repare a bagunça, eu estou de mudança, e inclusive peço desculpas aí pela falta de conteúdo, não estou alimentando muito bem minhas redes sociais, mas é por conta desse motivo, mas acredito que daqui uma semana ou duas eu já esteja bem melhor alocado, com muito mais silêncio, muito mais condição de trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Mas voltando ao assunto, que é falar sobre encontrar a primeira oportunidade de emprego em UX, em design de experiência do usuário, eu queria trazer um insight que me ocorreu analisando aqui o processo que eu faço para ajudar pessoas a encontrarem a primeira experiência de trabalho. Já tem vídeos aqui no canal, eu alimentei minhas redes sociais em algumas coisas explicando sobre esse processo. Que eu montei um banco de talentos, onde eu basicamente faço algumas perguntas para candidatos, para os meus mentorados, e monto o perfil de vocês e entro em contato com recrutadores, headhunters, empresas que estão contratando pessoas de UX, faço uma análise da vaga, faço uma análise do perfil das pessoas que responderam o formulário, faço esse cruzamento e encaminho alguns nomes. Para minha felicidade, já consegui colocar 2 pessoas no mercado, mas já foram, sei lá, as 29, quase acho que 30 indicações para diferentes vagas. Então tem sido um processo bacana e eu estou aprendendo muito enquanto ajudo vocês. E uma coisa que eu percebi e que é curiosa é que muitos de vocês já se colocam como especialistas em algum fragmento dessa nossa área de design de experiência, mesmo sem ter tido experiências mais genéricas de atuação na área. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu acredito, e isso é um machismo meu, e eu estou aberto a mudar de opinião. Por favor, deixa aí nos comentários se você tiver uma opinião diferente da minha. Mas eu acredito que um designer generalista tem muito mais condições, muito mais ofertas de trabalho do que um designer especialista. E para explicar esse conceito, tem uma parada legal que é o profissional T-shaped, o profissional em formato de T. E o que é esse profissional? Esse profissional é basicamente o seguinte: imagina uma linha vertical, uma linha horizontal, desculpa, no vertical horizontal, uma linha horizontal que representa todo o seu conhecimento de várias áreas de assuntos diferentes. Então, um pouquinho de conhecimento em UI, em usabilidade, em testes, em prototipação, em research, em redação, e você coloca tudo isso, todos esses conteúdos um atrás do outro, formando uma linha horizontal. Esse é o topo do seu T. O que esse topo do T significa? Significa conhecimento raso em muitos assuntos. Então, teria o topo do T largo. E a parte, o descendente desse T, que é a parte vertical, seria o seu conhecimento específico em alguma dessas áreas. Então, você tem aqui, por exemplo, a linha horizontal e você tem um descendente que pode ser, por exemplo, eu vou falar do meu conhecimento em mentorias. Então, eu tenho vários conhecimentos diferentes. Quando vem o conhecimento de mentoria, eu tenho um pouquinho de... Esse T desce um pouco, porque eu tenho um conhecimento mais aprofundado sobre técnicas de educação, e aí esse T acaba descendo. Ou na área de arte, por exemplo. Fui diretor de arte também, então a parte de criação eu tenho uma profundidade nesse assunto. Então, resumidamente, a gente está falando de vários conhecimentos e da profundidade de cada um desses conhecimentos. E quando eu olho para essa planilha que eu monto para fazer o filtro das vagas, eu vejo que tem muita gente se colocando já como especialista. Então, eu já quero vagas para UX Writing, eu já quero vagas para UX Strategy, eu já quero vagas para UI. Sendo que esse mercado, como ele ainda é imaturo aqui no Brasil, a gente está falando de profissionais que precisam saber atender uma gama variada de assuntos. Então, quando você se limita para ser um especialista, você também limita o alcance do seu perfil em relação às vagas que o mercado está procurando.
Então, a minha dica para você é: procure vagas generalistas nesse primeiro momento da sua carreira, aprenda o máximo de coisas que você puder ao longo desse tempo, vá fazendo um topo do seu T bem largo e bem grosso, né? Ou seja, já com algumas profundidades, para você vir aprendendo, e aí você escolhe alguma das, putz, eu gosto de pesquisa. Você trabalhando como UX generalista, treinando todo esse topo do T, você vai e começa a se especializar em pesquisa e vai descendo esse T. Então você vai aprofundando seu conhecimento, mas já estando no mercado. As vagas de generalista são muito mais numerosas do que as vagas de UX Research, por exemplo. Acontece muito de a nossa área ainda fica confusa entre UX e UI. Então, muita gente confunde o designer de experiência como o designer de interface e acaba contratando basicamente web designers de luxo. Então, você vai ver muitas vagas com a descrição de UX, só que para um cargo de UI, uma pessoa que trabalha mais na mão na massa da interface. Nesse caso, se você tem essa qualidade da interface, deixe bem claro isso, porque vai ajudar você a encontrar o primeiro emprego. Caso contrário, foca nessa questão generalista. Tenta ser capaz de executar um processo como um todo, e de uma maneira rasa, mas aí você vai se aprofundando ao longo do tempo quando você entrar no mercado. É isso, essa é a dica que eu queria trazer para vocês aqui. Curte, comenta, compartilha, faz de aba 4 aí, e vamos que vamos, e até a próxima. Prometo que eu vou trazer conteúdos de melhor qualidade em outras oportunidades. Um abraço.